Olá, eu sou o Júlio Castro. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o programa comenta sobre o uso indevido dos chás medicinais. Na busca pelo corpo estético perfeito, é comum acreditar em soluções fáceis, como chás medicinais, que prometem resultados rápidos e eficazes. A tentativa ilusória em tomar bebidas e medicamentos à base de plantas com o intuito de emagrecer de maneira saudável e sem um acompanhamento médico pode desencadear uma série de problemas à saúde, inclusive ao fígado. O médico Raimundo Paraná, especialista em hepatologia e professor titular da Federal da Bahia, esclarece os riscos em tomar, de forma indevida, os chamados chás medicinais. O hepatologista também faz o alerta para as propagandas publicitárias, que incentivam a compra de ervas naturais que não têm eficácia médica comprovada. Bom, inicialmente lembrar que chás tem vários tipos e várias orientações diferentes. A questão que mais preocupa são os chamados chás medicinais. São aqueles que são normalmente anunciados na internet, nas mídias sociais, como chás que curam determinadas doenças, que emagrecem ou que melhoram performance atlética e por aí vai. Do ponto de vista da comercialização, os chás medicinais preocupam porque eles dizem que vão fazer algum efeito, mas eles não foram estudados para os efeitos. Como geralmente se utiliza ele durante longo tempo, também eles não foram estudados para sua segurança, ou seja, risco de efeito adverso. Mas isso se estruturou como algo extremamente comercial, lucrativo, e gerou hoje uma verdadeira indústria que vende esses chás como chás que tratam doenças. Os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação informam que mais de 600 mil casos de doenças hepáticas já foram confirmados no Brasil. Como observa Raimundo Paraná, santificar os chás que são naturais e depreciar os que são manipulados pela indústria farmacêutica não é justificável. Não há nenhum fundamento na santificação de qualquer coisa porque veio da natureza e na demonização de qualquer coisa porque veio da indústria. Isso não existe. Isso é uma jogada comercial para fortalecer determinados conceitos que são falsos, mas que acabam sustentando algumas práticas que são práticas muito lucrativas. Exemplo clássico disso, o veneno da jararaca. O veneno da jararaca é algo natural. Se você tomá-lo in natura, você morre. Mas é o veneno da jararaca que nos deu um componente entre as centenas de componentes que ele tem, que foi estudado, que foi isolado e que hoje salva vidas, porque ele se transformou em vários antihipertensivos. Deu espaço para os bloqueadores musculares, que são tão usados nas unidades de terapia intensiva para a intubação orotraqueal de pacientes, sobretudo agora nesse período da Covid. Ou seja, não há o que é natural e o que é sintético. O que existe é o que é estudado, o que passa por um processo científico sério e o que não é. O médico Raimundo Paraná evidencia que, embora alguns chás possam ser prejudiciais à saúde, a suscetibilidade à toxicidade varia e os casos devem ser analisados individualmente. O hepatologista reforça ainda que o uso mal administrado de substâncias como o chá verde podem ser fatores agravantes para o organismo. A suscetibilidade à toxicidade depende de alguns fatores. Não é só a dose, mas depende de outras interações medicamentosas e depende da sensibilidade individual. Não há como saber quais são as vias de metabolização que geneticamente são determinadas em cada indivíduo. O chá verde milenar não causa nada e não faz nenhum tipo de mal. Mas, quando você utiliza o chá verde como um termogênio e você concentra folhas, talos de chá verde numa cápsula, você aumenta em 500 a 1000 vezes o princípio ativo do chá verde que pode causar mal e que não estará presente no chá, mas estará muito concentrado nessas cápsulas. É a chamada catequina. A catequina, em pequena quantidade, não causa nada. Ela, em grande quantidade, pode matar o indivíduo.
Então, há um grande número de indivíduos que adoecem anualmente por causa do consumo do chá verde através dessas corruptelas que são transformadas em termogênicos ou antioxidantes, seja lá o que for. Apesar de os riscos, quando utilizados da forma errada, sejam conhecidos na literatura médica, os chás provenientes das plantas podem ser benéficos para o corpo devido aos seus compostos bioativos. Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nutricionista Ronimara dos Santos observa que os chás conferem vantagem para a promoção e para a manutenção da saúde. As plantas, na verdade, elas têm muitos compostos bioativos. E esses componentes, esses compostos bioativos, eles são substâncias que não têm calorias, né? São substâncias produzidas pelas plantas e eles acabam sendo benéficos para a gente também. Então, a gente tem aí uma gama de compostos bioativos na literatura sendo estudados. E a eles a gente atribui várias propriedades. Então, tem compostos bioativos que têm propriedade antioxidante, tem compostos que são anti-inflamatórios, tem compostos que têm atividade antifúngica, antibacteriana. Então, todos esses, né, dependendo da planta que a gente, enfim, está olhando e dos compostos que nela estarão presentes, a gente vai ter as principais propriedades associadas a cada um deles. Vale ressaltar que os chás devem ser incorporados em uma rotina alimentar saudável e equilibrada, com o intuito de aumentar os compostos bioativos do indivíduo. A professora da UERJ, Ronimara dos Santos, explica a forma correta que os chás devem ser consumidos e evidencia que essas bebidas não devem ser tomadas com objetivos terapêuticos. Então, para a pessoa que está em casa, tomar sem risco, não é o uso terapêutico do chá. Quando a gente vai fazer o uso apenas a critério de aumentar o aporte de compostos bioativos, de aproveitar as propriedades, isso é bacana, a gente vai fazer a infusão, vai comprar a folha de preferência, que é a forma mais legal de fazer. Compra a folha, tem muitas marcas disponíveis em loja de produto natural. A melhor proporção para fazer essa infusão de tempo e temperatura é 80 graus, 5 minutinhos. Como é que é isso? Você deixa a água ferveu, desliga ele, quando começar a borbulhar um pouquinho, você desliga, coloca as folhas lá dentro com o fogo desligado, abafa, deixa de 3 a 5 minutinhos. Essa é a condição ideal. Quando inseridos de modo balanceado no dia a dia, os chás são uma ótima escolha para estimular uma noite de sono agradável e para combater o estresse. As ervas camomila e cidreira, por exemplo, funcionam como um sedativo natural, ao estimular a liberação de hormônios que proporcionam um relaxamento e uma sensação de bem-estar. Esse episódio teve produção e edição sonora por Júlio Castro, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!